Olá, meus queridos! E eu estou de volta aqui no IBIXcast. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, diretora executiva da Wibix, e estamos aqui hoje com o maior prazer de receber duas das nossas convidadas mais pedidas na última temporada, Ana Paula Rabelo e Tati Prachedes. Muito obrigada por virem aqui com a gente. Sei da agenda corrida que vocês têm. Antes de começar, queria pedir para vocês fazerem uma breve apresentação de tudo que vocês fizeram, de como vocês desbravaram praticamente aí todo o mercado cripto quando a gente fala da parte jurídica e contábil. Eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz, né, de ser uma das mais pedidas, né, mas eu só sou pedida nessa época porque estamos em imposto de renda, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou a @declarando Bitcoin, sou conhecida aí na internet como a loira do imposto, e sim, fui a primeira contadora especializada em cripto no mercado, sou apaixonada por Bitcoin, sou entusiasta da tecnologia, bitcoiners que nem vocês aí, e estou aqui para ajudar naquilo que eu puder contribuir para facilitar as preocupações, ajudar o pessoal a dormir melhor aí com relação a imposto. Tamo juntos. E eu sou Tatiane Prachedes, né? Sou advogada, também sou professora, tenho atuado no segmento de criptoativos desde 2016, já há algum tempo em parceria com a Ana em alguns projetos, e atuo diretamente na área tributária e também fazemos alguns outros projetos também relacionados a cripto, né? Compliance, coisas jurídicas que às vezes arrepiam os fios de cabelo, né? E estou aqui também super feliz, agradeço o convite e muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje é um episódio para os nossos ouvintes, espectadores, que provavelmente é aquele que todo mundo torce o nariz, que ninguém quer falar sobre, mas todo mundo tem que estar por dentro, né? Então é um tema bem legal, apesar de que eu tenho certeza que vocês que estão aí assistindo a gente agora estão pensando assim, que saco, eu vou ter que ouvir. Esse eu tenho que assistir inteiro. Não, e é importante assim, né, que a gente não está aqui, nunca é uma catequização para a pessoa declarar ou não declarar, isso é uma questão de assunção de risco pessoal, né? A gente vai, fala sobre o assunto, eu respondo muito isso no Instagram todos os dias, mas é no sentido de a pessoa saber o que fazer. A pessoa aquela que quer saber o que fazer, ela ter onde consultar. Essa pessoa ela não tem um lugar para ir e tipo, quem é que vai me ensinar? Quem é que vai me dizer? A Receita me responde? Não. Basicamente, ela vai brincar de esconder com a Receita o que eu faço, o que eu não faço, e ninguém vai responder. Essa pessoa vai achar gente que nem eu, gente que nem a Tati, que vai responder para elas esse tipo de coisa. E as pessoas veem, né? Por mais que elas fiquem bravas de pagar imposto, e existe muito isso, né? E as pessoas também têm que entender que declarar é uma coisa, pagar é outra. Exato. Uma outra coisa muito importante, até tem um amigo nosso em comum que fala isso, que é aquilo de comprar cripto não gera pagamento de imposto. Então, investir em criptomoedas, investir em tokens, isso não te gera pagamento de imposto. Isso é importante as pessoas saberem. E a terceira coisa importante é que até para fazer o errado a gente tem que saber o certo. Então, ainda para quem não gosta de imposto ou não gosta de mim porque eu falo de imposto, entenda que tu tem que saber o básico, pelo menos o básico. Conhecimento a gente está aqui para compartilhar. E a gente está falando também de um setor que, apesar de já estar começando a se amadurecer, ainda é muito novo, é cheio, gera muita dúvida, né? Mas tem um ponto que eu acho que é bacana, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente, do lado da Wibix, a gente estuda o mínimo necessário, para dizer a verdade, porque, como todo brasileiro, a gente também foge desses temas, mas por obrigação a gente tem que estar sempre por dentro de tudo. E uma coisa que eu acho muito legal nos nossos estudos a respeito de jurisprudência, tributação e regulamentação, o Brasil está bem avançado, né? Nessa parte que tange cripto e tudo mais. Eu vejo que, com relação aos outros países, a gente está meio que ali encabeçando a fila assim, de criar regulamentações, de sair na frente até com Drex e tudo mais. Fala um pouquinho da visão de vocês com relação a isso. Então, a gente pode, de certa forma, dizer que sim, né? Pode dizer que sim, no sentido de que a gente vê essa busca contínua, né, dos órgãos regulamentadores aqui no país tentando avançar. E, de fato, com relação a vários lugares, a gente está na frente.
Mas ainda há um caminho longo aí a percorrer, a gente ainda vê um tom muito alto de desconhecimento, às vezes, da tecnologia, até porque também não é culpa... a gente, às vezes, coloca a culpa na Receita Federal, a culpa no Banco Central, a culpa na CVM. Então, mas a gente tem que entender que a tecnologia anda muito rápido. E a coisa burocrática, a máquina burocrática, ela não anda na mesma velocidade. Então, a gente está falando aqui sobre uma tecnologia que daqui a 6 meses a tecnologia já vai estar totalmente diferenciada. E aí, então, enquanto os órgãos regulamentadores estão entendendo, talvez aquilo que aconteceu há 2 anos, nós já estamos lá na frente. Então, é difícil isso realmente acompanhar. Sim. E eu percebo também uma resistência muito grande, porque talvez você deva conviver bastante com isso, com o seu público que te procura bastante para tirar dúvidas. Mas a gente percebe também existir muito aquela ideia romantizada que quando a Bitcoin surgiu, né, de ser tudo muito anárquico, agora seremos donos do nosso próprio dinheiro, poderemos andar livres sobre a terra, sem respeitar nada. E não é bem assim, mais dia menos dia, os governos, os bancos centrais, a sociedade ia achar um jeito de botar ordem em tudo isso, o que por muita gente é mal visto, né? Do tipo, poxa, vocês estão cerceando uma liberdade poética linda aqui que a blockchain trouxe, mas... Ao meu ver, não seria possível, né? É uma ideia meio utópica. Mas, mesmo assim, ela criou ali uma discussão nova. Eu acho que ela obrigou, né, governos, sociedades a rediscutir até a forma como se fazer a tributação do ganho de capital das pessoas, né? Em que momento, até aproveitando esse gancho aí, em que momento passou a se falar sobre tributação de cripto aqui no Brasil? Tributação, especificamente, a gente demorou um pouquinho, né, para falar. O que a gente teve, assim, de início, isso já em 2016, foi uma manifestação da Receita Federal no sentido de que os detentores de criptoativos deveriam declará-los. E aí, na sequência, ela foi evoluindo esse racional, trabalhando com a ideia de que o ganho de capital, assim como um ganho de capital com qualquer outro tipo de bem, deveria ser tributado. Então, ela fez alguma sinalização em relação à declaração e incidência no ganho de capital, naquilo que ela considerou alienação. Já como a Ana falou, assim, a autoridade está também tateando esse desconhecido, esse mundo novo que vai se abrindo, né? Então, lá atrás, a Receita chamava até de ativos virtuais. Ela não chamava de criptomoedas, não chamava de criptoativos. Tudo isso também foi uma construção que foi caminhando junto com esse entendimento da autoridade dos eventos que poderiam ser eventos econômicos tributáveis, né? Mas aí tem, a partir disso, de 2016, foi no Perguntão. Depois a Receita Federal veio em 2019 com a IN 1888, que na verdade, e é importante as pessoas saberem, a IN ela não traz uma obrigação de pagar, mas a ausência dela traz uma obrigação de pagar a multa, né? Mas a IN, ela trouxe uma forma da Receita entender o mercado. A IN 1888 ela é importante no sentido de que a Receita Federal passou a ler o mercado, o que estava se usando no mercado, quais as moedas que estavam sendo negociadas, quais eram as operações, né? Então, tem operações que até hoje nem as pessoas não entendem bem as operações, imagina a Receita Federal, né? Então, foi também um movimento muito importante. A IN trouxe esse conhecimento. Depois a gente teve no imposto de renda, entraram aí os códigos. Primeiro nós éramos os outros, depois passamos a ser Bitcoin, Altcoin e outros tokens, enfim, inclusive o IBIX estava dentro do exemplo. O IBIX estava dentro, acho que teve 2, 3 anos o IBIX dentro do exemplo ali nos outros. Depois inovou de novo é bom, né? Inovou trazendo o próprio saldo da IN 1888 dentro da declaração do imposto de renda. Agora está aí com a nova legislação, trouxe aí na lei das offshores, mencionando, né, agora como ativos virtuais, né? Então, existe a todo ano um movimento, um passo mais, né, do regulador no sentido de apertar
essa situação tributária, digamos assim. Né? Muito bom. E me fala uma coisa, hoje o que nós temos efetivamente de highlights dessa lei, né? Principalmente para o pessoal que pergunta muito, que é mais leigo no assunto, às vezes tem criptoativos dentro de uma carteira privada, como acontece dentro da nossa plataforma, ou tem numa ledger, não sabe qual é o limite que ele precisa declarar, qualquer montante de cripto que eu tiver, eu preciso declarar, a partir de quanto eu pago imposto. Vocês conseguem, eu vou ser mais específica depois, mas se vocês pudessem dar os highlights que vocês enxergam nisso, acho que seria bacana para a gente começar a entrar um pouquinho mais com profundidade nesse assunto. Bora lá, vamos lá. Quem tem que declarar? Isso é um ponto que é, para mim, é o ponto-chave. A primeira coisa que a gente tem que saber é quem é que tem que declarar. Então, a gente ouve muitas pessoas falando, transacionou criptoativos, tem que declarar. A gente tem que entender que a gente tem 3 limites que são importantes no mercado, que é o limite de R$5.000, que diz respeito à declaração de bens e direitos no imposto de renda. E estamos falando de R$5.000, falando em custo de aquisição. Mas esses R$5.000, não basta tu ter R$5.000 para tu ser obrigado a declarar. Tu só é obrigado a declarar se tu te enquadrares naquilo que a Receita Federal diz que tu é obrigado. E quais são, né? É o ter renda tributável acima dos 30.639, né? Ter patrimônio maior que R$800.000, rendimentos isentos acima de R$200.000, ter ganhos de capital tributáveis, ter negociado em bolsa de valores acima de R$40.000, ter voltado à condição de residente no país. Não sei se eu esqueci de algum. Tem o produtor rural. Então, se tu estás nessas condições que a Receita especifica, aí sim, se tu tiveres R$5.000 em criptoativos, tu estás obrigado a declarar isso em bens e direitos. Mas pode, por exemplo, tu ter R$800.000 em criptoativos, tu é obrigado pelos R$800.000, e não porque é criptoativos, mas é porque tu tem R$800.000 de bens, né? Se tu tiveres ganhos de capital, tu é obrigado, independente de se for criptoativos, se for um ganho de capital num imóvel, né? Então tem uma série de fatores que te levam a essa obrigatoriedade, mas não os R$5.000 em si. Então, comprei R$5.000, sou obrigado? Depende, se tu te enquadrares naquilo que a Receita diz. Pois a gente tem o limite de isenção de R$35.000, que aí a gente tem que ter também uma separação a legislação até 31/12/2023. Nós tínhamos o limite de R$35.000 mensais, cuja soma das alienações, seja venda, permuta, doação, enfim, tu ficas isento se tu operares em alienações até R$35.000 por mês. Então, era um limite de isenção que hoje já não funciona mais em 2024 para nacional e estrangeira, né? Até 31/12/2023 era geral, era para todas. E temos também o limite de R$30.000, que é o limite da IN 1888. Aí, o limite da IN 1888 é sempre que tu operares fora de uma exchange nacional, aí sim tu vai ter a IN 1888, e aí é quaisquer transações, não é só alienações, né? Então, são os limites básicos, aqueles que a gente tem que efetivamente se preocupar, né? E aí a gente tem outros que mais tu acrescenta aí, Tati? Não sei. A nova lei, vamos na nova. A gente tem aí isso tudo até 31/12/2023. E aí entramos agora em janeiro de 2024. Com uma nova realidade, né? Para quem opera fora, né? Quem está com ativos considerados como localizados no exterior. Então, para essas pessoas, a tributação fica um pouco diferente, porque nós vamos ter a tributação do ganho de capital com uma alíquota fixa, uma alíquota de 15%, e não a alíquota progressiva do ganho de capital que a gente tem para pessoa física aqui no Brasil, né? nas operações nacionais. Aqui, internamente, a gente pode pagar de 15% até 22,5%. Agora fica flat lá nas operações no exterior, com a possibilidade de fazer compensação de prejuízos
até agora a gente não poderia. Importante ressaltar que a compensação de prejuízos também é só nas operações no exterior. Internamente a gente não tem essa possibilidade ainda. E a não mais incidência desse limite isentivo, né? Apesar disso ser um pouco disputado, né, Ana? A gente tem alguns colegas que consideram que a norma da isenção ainda é válida, mas me parece que a ideia do legislador, neste caso, foi de fato trazer regimes de tributação distintos, né? Então, portanto, aquela isenção que está aplicável a um regime específico, que é o regime geral do ganho de capital, não seria aplicável para esse regime específico da tributação no exterior. Então, parece tudo muito complicado, né? E a gente entende que de fato, para o contribuinte parece bastante complicado. Mas o fato é que todo mundo que opera cripto, tu vai operar mensalmente, tu vai fazer o teu jogo mensal, né? Digamos assim, né? Mesmo no hold, a pessoa ainda... Sou holder, mas ainda assim tu tem um acompanhamento do mercado. Então, tu vai te acostumando a esses limites. Isso é fato. É o que temos hoje, sim. É o que temos que seguir e a gente vai se adaptando e conhecendo os limites aos quais a gente está sujeito. Assim como a gente tem também agora a questão da autocustódia. Agora tu informa no imposto de renda se tu é autocustodiante ou não. Agora eu lembrei porque tu falou em carteira, né? Então se a pessoa é autocustodiante, ela tem que dizer que é autocustodiante, que armazena em carteira, que ela mesmo carrega a custódia dela, né? Ou se está numa empresa, qual é essa empresa, se é no Brasil, se é fora. Se é no Brasil, ela informa inclusive o CNPJ. Então, hoje, cada vez mais, a gente dá informações para a Receita Federal, né? Uma dúvida interessante que você levantou, falando da autocustódia, que eu estava lendo sobre isso, aí vocês me corrigem se eu vi a informação correta, e é uma coisa que muita gente pergunta para mim. A autocustódia, ela se enquadra, sim, né? Como se fosse o ativo no exterior. Não. Então, tá vendo? Não, mas é que isso é meio controverso. Assim, tem margem para se dizer que sim ou que não, né? Mas o que a gente tem que entender é que o momento de tributação, em que momento tu vai ser tributado? Quando acontecer um fato gerador. Então, quando tu está em autocustódia, estou numa carteira, né? Tenho lá meus tokens em carteira. Seja no exterior, ou seja, aqui, ou se tu entender que tu é residente aqui e que tu é portador dessa carteira, ainda assim está parado, não houve fato gerador, não vai importar. Agora, aí, né? Até aí. Agora, no momento que tu negociar, aí sim, essa negociação vai ser feita onde? Se essa negociação for feita num ambiente nacional, ok, ela está dentro das regras daquilo que funciona no Brasil. Se o cara estiver na MetaMask, é autocustódia? Pode ser. Mas se ele fizer um swap? Esse swap vai ser feito de que... Aí ele vai fazer no exterior, tá na Ledger. Se tu fizer um swap dentro da Ledger, quem é que faz esse swap? Sim, é um detalhe importante. Então, assim, existe uma pequena diferença, né? A pessoa pode ter ali seus ativos autocustodiados num aparelhinho ali, numa hard wallet, até ali, tá ali, né? Parado, não vai pagar imposto em lugar nenhum. A questão tá no momento em que eu vou fazer algo com aquilo. Sim. Vou levar isso para uma corretora nacional e ali vou vender, é uma situação, né? Sim. Passou a ser ali nacionalizada, vamos dizer assim. Exatamente. Não, fiz numa Uniswap. Não, aí é uma coisa fora do país. Exatamente. Boa, tá vendo? E aí entra uma dúvida, porque o que a gente mais ouve é justamente o pessoal falando como é que a Receita vai saber se eu não declarar o que eu tenho na minha Ledger e quando eu for vender, eu vendo no privado para outra pessoa. Quando você aparecer com iate, jato, mansão, vai lá, de onde veio o dinheiro? E aí eu ia inventando, como é que é a Receita? Eu sei que esse é um caso específico que é muito difícil de você monitorar, mas em algum momento aquilo teria que ser retirado dali. Mas como é que é feito o monitoramento da Receita hoje em cima dessas declarações? Então, assim, nós temos algumas evidências de um ganho, né? Uma das evidências é o iate, né? Quando a pessoa aparece do nada com o iate, ela não apresenta rendimentos suficientes para aquela aquisição.
ela não tem bens e direitos dentro da declaração de imposto de renda dela que indiquem que ela tem aquela capacidade econômica para fazer, por exemplo, uma alienação, uma troca por um outro bem daquele valor. Então, o IAT é uma evidência. Assim como é também o gasto no cartão de crédito. A Receita está ela é muito informada a respeito de todas as nossas ações que acontecem dentro do sistema financeiro nacional. Então, a partir do momento que a pessoa passa o cartão de débito e crédito dela, a Receita também já sabe disso. Então, a Receita sabe até uma estimativa bem aproximada de qual é o seu volume de renda mensal, pelos seus gastos, pela sua movimentação bancária. Então, eu digo que é o rastro de migalha, né? O pãozinho que o João Maria vai deixando, é isso aí. A Receita vai fazendo esse track record. Ela vai sempre conseguir fazer isso? Talvez não. Mas, assim, a ideia, quando ela cria esses instrumentos, como são as obrigações acessórias, como é, por exemplo, a obrigação da declaração da Instrução Normativa 1888, ela vai ganhando mais condições de identificar os fatos econômicos que são interessantes para ela. Quais são os fatos interessantes para o fisco? Aqueles que podem se sujeitar à tributação, né? Sim. Perfeito. E uma coisa, o que acontece quando você não declara? Aí depende, né? A gente tem duas situações aqui, né? Que é a não declaração da IN 1888, né? E a não declaração do imposto de renda. A gente tem que separar as duas questões, né? A IN 1888, tu tá sujeito à IN justamente quando tu opera fora da Exchange Nacional, né? Aí tu está, seja no P2P, na exchange estrangeira, e acima de 30k. Aí tu estás obrigado a IN, não entregou, tu vais pagar aí de pessoa física jurídica de 100 até R$ 1.500, se tu fizer a entrega espontânea. Se a Receita te pegar, isso passa a ser de 1,5% a 3%. Certo? Então, essa é uma multa perigosa porque ela não é sobre lucro. Ela é uma multa sobre transações, né? Então, é uma multa bastante perigosa, né? Não é assim, ganhei, só vou pagar assim. Não é multa que nem a de imposto. A multa do imposto é sobre o imposto. O imposto está em atraso, é 20% sobre o imposto. O imposto é sobre lucro. Okay? Não, a IN não. Então, é perigosa. Já o imposto de renda, a multa em si da declaração do imposto de renda, ela é de R$ 165,00 ou limitada a 20% do imposto a pagar. É baixa do imposto a pagar sobre a renda, não entraria aqui o ganho de capital. Mas não é esse o problema. O problema seria a questão se tu for pego numa questão de sonegação, é o quanto a Receita pode te cobrar e sobre o que ela vai te cobrar. Ela pode te cobrar aí numa alíquota de 27,5%. Sim. Pode te cobrar aí de multas, né, Tati? Sim. Até 150%. Entra todas as questões jurídicas. Quando você não declara e você é pego no fisco, de acordo com essa situação que a Ana está descrevendo, a Receita vai fazer um arbitramento daquilo que ela entende de que é a sua renda. O que é um arbitramento? Ela vai fazer uma conta média com base nas evidências que ela tem. Chegou lá no número, ela vai dizer, a sua renda é nova, porque é um patrimônio que se originou do nada, porque não está declarado, ela não sabe a origem, ela não sabe qual que é o custo de aquisição, ela faz um arbitramento daquela renda. E sobre aquela renda arbitrada, ela vai aplicar uma alíquota do imposto de renda. Se você declarar um ganho de capital, a sua alíquota é de 15% a 17,5%, a 22,5%, de acordo com as parcelas do ganho. Mas, assim, é uma progressividade bem ampla, porque até 5 milhões de ganho, a alíquota é 15%. Só que a Receita não sabe se é ganho de capital ou não. O que ela faz? Ela aplica a alíquota progressiva do imposto de renda de rendimentos, que é aquela alíquota que vai de 0% a 27,5%. E a gente sabe que a nossa progressividade do imposto de renda é bem baixo. Quem recebe o paycheck já sabe que lá no final do mês já vem quase 27, né? Não vai, vamos dizer, um salário médio já chega perto dos 27 facilmente. Então, você vai pagar 27,5% sobre aquela renda arbitrada e, como a Ana falou, as penalidades de você estar sendo pego num lançamento de ofício, ou seja, numa ação que a Receita teve que se movimentar para entender qual é a sua renda. Então, a multa
pelo não recolhimento é sempre de 75%, só que se ela entender que existe dolo, simulação, fraude, essas multas elas vão sendo agravadas e qualificadas. Então, elas podem chegar assim, a um valor bastante expressivo. Uhum. Né? Ou seja, não brinque com a E a gente tem que entender assim, que o imposto de renda, aí eu vou falar para quem está nos assistindo em casa, o imposto de renda ele é o livro da tua história fiscal e financeira. Então, ou tu conta essa história ou a Receita conta ela por ti. E se ela conta, a história sempre é mal contada. Então, se prefira contar essa história. E a gente tem casos conhecidos, malhas conhecidas, onde em não sabendo ou em não entendendo aquilo que ela estava se deparando, de ter arbitramento, por exemplo, em entradas e saídas. A gente tem casos assim. Uhum. Então, a gente já viu de tudo no mercado, justamente de quando, na ausência dela ter aonde fazer, aonde arbitrar, ela vai arbitrar sempre pelo pior, né? E temos a questão aqui também do indiciamento, né? Sem dúvida. Exatamente. Sim. Poder ser indiciado. Vai ser todo mundo? Não, mas pode acontecer. O indiciamento seria a comunicação pela Receita Federal para os órgãos da Justiça, o Ministério Público, para apuração de crime de ocultação patrimonial, omissão de receitas. Então, tem também esse viés aí penal que pode estar envolvendo uma não declaração. Vamos fazer tudo direitinho, né, gente? Vale mais a pena. A gente tem que pensar assim, no todo, parece exagero, mas não é no todo. Primeiro, a primeira coisa, verifica se tem que declarar. Muita gente pode estar falando e pode não ter que, né? Então, que é o caso, tipo, enfim, entrei num programa de benefícios e fui agraciado com o ganho de tokens de utilidade, né? Utility tokens, ganhei esses utility tokens. Eles não têm custo, eu ganhei. Então, já escaparia aqui da questão dos R$5.000 de aquisição. Eu não os comprei pelos R$5.000. Eu ganhei eles. Quando é que eu vou realizar isso? Vou realizar isso o dia que eu tiver lucro com eles, né? Se eu vender eles, não utilizei benefícios, guardei e os vendi. Aí sim, e tu cai numa possibilidade aí de ganho de capital. Mas aí ainda tu tem a possibilidade de estar no Brasil e estar negociando isso no Brasil e ter aí a isenção dos R$35.000. Então não é tão ruim. Passa a ficar ruim quanto mais dinheiro tu tem, né? Então, assim, pro pequeno, assim, não é tão... do tipo, é inviável. Não, é muito viável, né? Só que investimentos complexos, né? As tributações são complexas porque as possibilidades de investimento em cripto também são complexas, né? Não tem um outro negócio que te faça milionário, né? Em tão pouco tempo quanto situações que a gente vê em cripto. Sim. Você levantou uma questão que eu acho muito interessante. Pouca gente pergunta isso pra gente no nosso suporte e você levantou uma questão que deveriam perguntar muito pra gente. Porque a Wibix, por exemplo, ela é um utility token e as pessoas normalmente ganham ele ali por estar engajando com marcas e tal. Então é uma recompensa, um presente que as marcas estão dando para você por estar ali interagindo com elas. Então você ganhou, né? Você não pagou por aquilo. Então vamos supor que a pessoa foi lá e ganhou R$500 de Wibix na plataforma e falou, poxa, eu vou vender esses R$500 e vou botar o dinheirinho no bolso, né? Nesse caso, o ganho de capital dele é 100%, é R$500, porque veio por zero e ele fez daquele zero 500. Não é sobre o preço que ela valia quando ele ganhou e o preço que ela vale quando ele vendeu. Não, porque não houve... Seria o preço que... se ele tivesse comprei. Fui lá no mercado Bitcoin e comprei. Aí sim, aí tu tem um custo. Aí, por exemplo, comprei por R$500 e vendi por 600. Teve 100 de ganho. Teve um ganho de capital. Agora não, eu ganhei no programa de benefícios. Tu ganhou a custo zero. Eu até oriento, quando me perguntam isso na caixinha, lá no saque da loira, a pessoa ter esse registro no seu estoque para ter controle daquilo. Registra 0,01 que seja, pelo menos para tu ter o quantitativo esse registrado no teu estoque.
eu sou contadora, eu sou guarda-livros, né? Eu sou de opinião que qualquer token, qualquer cripto que tu tenha, tu tem que ter um controle de estoque. Então, ganhou, ok, estou acumulando porque estou entrando em todos os programas de benefícios possíveis. Ok, registra isso, mantém esse registro, né? Ganhei uma, ganhei duas, ganhei três, nem que seja 0,01 cada uma para que tu tenha esse registro. E se tu já tens outras criptos declaradas no teu imposto de renda, eu sugiro até que tu coloque lá no teu imposto de renda mesmo a esse 0,01, para que o dia que tu vender eles, se for uma quantidade grande, se for uma grana boa, tu já tenha ali a explicação, a autoexplicação. Tem o fato gerador, exato, né? a origem do onde veio. E você tocou num ponto muito importante, né? Que é importante todo mundo saber. Dizer que tem não gera imposto, né? Seja comprado, seja ganho. Cara, diga que tem, porque isso não gera imposto nenhum. O que vai gerar imposto é se você vender isso com um ganho de capital. Vendeu, trocou, né? Ganhar não vai te gerar imposto, assim como comprar não vai te gerar imposto. Então, assim, não é o pior problema do mundo, né? Sim. Inclusive, torça para ter que pagar muito imposto, porque é o melhor sinal do próxima, é o que eu ia dizer. É um problema maravilhoso, né? É uma coisa muito boa. A turma que ganha tem que lembrar sempre também da faixa de isenção, né? Aquelas operações de alienação que não excedem R$35 mil dentro de um mês, quando operados nacionalmente, vão estar dentro da faixa de isenção. Então, também não é um problema para quem está recebendo, se ela estiver só operando nesse mês de alienar os R$500 ganhados em token, ela ainda assim vai estar numa faixa de isenção. Então, um ponto interessante aqui, só para ver se eu entendi e para a galera que está assistindo a gente também se entendeu bem. É claro que assim, existe uma série de rigores, uma série de critérios para você ser elegível ou não para estar ali pagando um imposto sobre aquele criptoativo que você tem. Mas vamos pensar assim num cenário, vamos pegar uma média das pessoas, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, uma média das pessoas, por exemplo, que gostam muito ali de garimpar suas WIBICs através da interação com os nossos clientes. Então, a pessoa, vamos supor, ela já declara o seu imposto de renda normalmente, ela tem ali uma renda média, mediana, não é um investidor, um trader. Ganhou ali, sei lá, por mês, 5, 4 mil reais. Ele dificilmente estaria elegível já dentro dessas características para ter que pagar um ganho de capital. Porque ele está abaixo de tudo isso. Se ele ganhou isso, ele vendeu, digamos que ele tenha vendido, ganhou em programas de recompensas, garimpou e etc., vai vender isso se ele não é um trader, isso foi bom frisar, se ele não é um trader, ele não fez outras coisas que somariam aí para a saída do limite de isenção, ele estaria isento, ele lançaria isso lá em rendimentos isentos e não tributáveis, e estaria com tudo ok. Legal. Isso que você falou é muito importante, né? A gente ressaltar, porque agora não tem mais, mas durante um tempo o mercado acreditava o seguinte, que o ganho isento ele não precisava ser informado. Mesmo o ganho isento, ele precisa ser informado, porque até para que o fisco tenha noção qual é a origem dessa renda nova, né? E a gente tem campos específicos dentro da declaração do imposto de renda, como a Ana mencionou, para trazer esse rendimento. Você vai imputá-lo lá e ele não acumula no cálculo do seu imposto a pagar, entendeu? E de toda forma você traz a clareza da origem desse recurso para a autoridade fiscal, né? Até porque vamos assim, né? Pegar, não sei se é o caso, mas assim, se a pessoa faz isso profissionalmente, vamos lá, profissionalmente eu entro em programas de benefício, e tem gente que faz isso, né? Profissionalmente para viver disso. Ganha 4, 5 mil por mês fazendo isso, né? Passo lá 24 horas por dia atrás de programas de benefícios, a gente sabe que tem. E essa pessoa gera rendimento isento 4, 5 mil reais por mês, são 12 meses de 4, né? A pessoa daqui a pouco ela compra um carro, daqui a pouco ela já vive disso, então é bom que ela tenha isso declarado. Isso vai dar origem a um patrimônio para ela. Porque, assim, ela pode não ter uma relação de emprego aqui, né? Mas ela tem uma renda todos os meses disso. Em algum momento, a pessoa está vivendo disso, ela precisa ter uma origem para qualquer coisa que ela for fazer. Então, mesmo que seja isento,
né? Eu orientaria a declarar. Da onde veio isso? É o que você falou, né? Conte sua história, você... Conta a história, mas às vezes... Conte, e eu tenho uma premissa, assim, que quando me procuram, eu digo... Doutora, eu não sei como é que eu vou tributar isso, ou eu nunca declarei porque eu não sei como contar. Não. Se é verdade, a gente tem como provar. Se é verdade, a gente tem como provar, a gente tem como rastrear, a gente tem como ir atrás, né? Então, a gente só não tem como provar quando não aconteceu na blockchain. Né? Se aconteceu, a gente tem como provar, né? Então... Tem uma pergunta que a gente recebe muito também, e talvez você também deva receber muito, que as pessoas sempre querem saber, no tratamento tributário disso, tem diferença a criptomoeda, o security token, o utility token, a meme coin, etc, etc, ou não? Do ponto de vista tributário, é tudo a mesma coisa? Hoje, aqui no Brasil, a gente não vai ter diferenciação da tributação desses ativos, né? A gente tem até a Receita trabalhando com classes diferentes de ativos na hora de você declarar. A gente tem códigos específicos. Mas o resultado tributável disso, ele é único, né? A regra tributável é única para todos os criptoativos. Inclusive, se você vender num mês utility token e criptomoeda pura, vai se somar para fins daquele limite mensal de isenção. Então, hoje a gente não tem regimes distintos, né? Talvez, se a nossa legislação evoluir e conjuntamente com a evolução do mercado, talvez a gente possa até ter regimes diferentes. Mas hoje a tributação ela é única para todos os tipos de criptoativos. Mas na declaração existe a distinção, né? Você na diz o que você tem. declaração. Eu tenho isso ou aquilo. Mas no tratamento tributário... No tratamento tributário, não. Na declaração, tu separa lá Bitcoin, altcoins, stablecoin, NFT e outros. E no caso das empresas, né? Empresas que pagam em cripto, empresas que recebem em cripto, tem alguma mudança, tem alguma recomendação? Como é que é feita essa análise? É diferente, né? Na pessoa jurídica, a gente tem duas figuras aqui na PJ que a gente tem que entender, que é a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica de criptoativos, uma empresa de criptoativos, né? Então, a empresa de criptoativos, ela vai ter na atividade dela serviços de criptoativos, né? Pode ser, sei lá, emissão, intermediação, enfim, pode ter N serviço. Compra e venda. A pessoa jurídica investidora, e eu recebo muito essa pergunta, né? Se tem 35 mil reais de isenção, se muda agora na aplicação financeira, na lei das offshores. Não, a lei das offshores, por exemplo, ela é uma lei que ela é para a pessoa física que tem aplicações no exterior, não se aplica. A questão, os 35 mil reais de isenção é para a pessoa física também, não se aplica. Então, a pessoa jurídica investidora, ela tem que entender que ela está sujeita ao regime de tributação próprio dela, ao qual ela já pertence, e que ela vai tributar os ganhos de capital no regime que ela já se encontra. Então, se ela está, por exemplo, no lucro presumido, ela vai pagar até mais caro do que na pessoa física. Provavelmente. Ela vai pagar a contribuição social, por exemplo, que ela não pagaria como pessoa física. Então, é muito comum isso vou abrir uma empresa para pagar menos imposto no criptoativo. Eu tenho um CNPJ, para mim é mais barato. Nem sempre, não é a regra. E também a gente precisa tirar a ideia de que quando uma empresa recebe criptoativos como forma de pagamento de alguma coisa, que ela também não terá algum impacto fiscal sobre isso. É como se estivesse recebendo dinheiro ou outro bem em pagamento de um bem ou de um serviço, né? Então, ela vai emitir nota fiscal normalmente. Então, como a Ana falou, o regime tributário dela vai ser mantido. E aí, as peculiaridades do regime tributário das pessoas jurídicas devem ser então observado, né? E vai ser eu imagino assim, uma situação normal. Hoje já cada vez mais empresas aceitam cripto, né? Então pensa assim, a minha empresa aceita cripto. Né?
A gente também. Mas essa é gente, todo mundo, né, que não recebe ainda vai em um momento receber cripto. Tu recebe cripto, bom, tu vai emitir nota fiscal por aquilo, ok, isso é uma situação. Agora daí tu guardou essa cripto. Aí sim, nesse momento que tu guardou essa cripto que tu recebeu, ok, tu guardou esse intangível e ele valorizou. Depois, na venda disso, aí tu passa a ter um ganho de capital. Mas no primeiro momento, tu teve o quê? O faturamento do teu negócio. Sim. Que poderia ter sido em dinheiro, poderia ter sido uma troca por qualquer coisa. Não foge da figura do parceiro, do faturamento. Aquela ideia das pessoas de que tudo que envolve cripto é ganho de capital é completamente equivocada. Não é. Mas uma dúvida, a cripto ela é volátil e hoje, por exemplo, o Brasil é um país que é um dos países que mais tem estabelecimentos que aceitam Bitcoin como meio de pagamento, por exemplo. A gente está no topo da lista aí de países no mundo que aceitam. Então, não é difícil você encontrar uma loja, um estabelecimento que aceite Bitcoin como pagamento. Eu penso, vamos supor, sou lá uma loja de doces e aceito Bitcoin. Eu recebo em Bitcoin boa parte do meu faturamento e, poxa, eu tenho lá o meu funcionário e ele quer receber. Eu quero receber em cripto, quero receber em Bitcoin. Então, eu tenho ali o recebimento na minha atividade, né? Eu sou uma loja de doces e eu pago o salário com esse Bitcoin. Como é que funciona para esse empreendedor? Como é que ele tem que tratar isso? Como é que é o dia a dia dele? Mas veja que qual é a diferença aqui? A diferença é que ele vendeu, emitiu uma nota, recebeu o Bitcoin. Ele não recebeu dinheiro, recebeu o Bitcoin. Ok. Aí ele vai pagar o funcionário dele desse mesmo Bitcoin. O máximo que tu vai ter aqui são variações positivas ou negativas, que é da volatilidade da moeda. Né? Até porque a contabilidade disso ela não é flutuante. Né? Mas vai existir um momento de permuta, digamos assim, de troca, que paguei o teu salário, né? Eu fiz um pagamento do teu salário com o Bitcoin. Isso não desonera, não deixa de ser uma folha de pagamento normal, um pagamento de salário normal, só que foi feito com Bitcoin. Não transacionei em banco, não realizei. Bobagem. Tu recebeu ele por conta de faturamento. Houve um tá recebimento. Registrado ali. Vamos supor, registrado. Vendi um bolo de R$20. Emitiu uma nota, recebeu o Bitcoin. Não preciso tributar porque não vendi. Não, tu precisa tributar porque tu vendeu um serviço. Tu não vendeu o Bitcoin. O serviço tu vendeu. E na hora que eu paguei essa pessoa, e tu pagou essa pessoa, não, eu paguei em Bitcoin. Em eu já recebi muita pergunta. Eu só pago em Bitcoin, então eu não... Não, tu pagou em Bitcoin, é a mesma coisa que se tu tivesse vendido o Bitcoin e ter ido lá e pago em dinheiro. E se tiver uma valorização nesse intervalo, eu tenho um ganho de capital. Tem um ganho de capital. Ou um prejuízo. Ou um prejuízo. Vai acontecer. Né? Mas o que as pessoas têm que ter em mente é que não há a necessidade de passar em moeda fiduciária para ter havido uma receber em cripto, realização. Pagar em cripto, mas na hora de eu fazer ali minha obrigação fiscal, tributária, eu tenho que dizer, gente, ó, eu recebeu por 15 dias aqui, estava um valor, aí caiu, então teve essa variação no meu fluxo de caixa. Até porque, assim, é sempre a matemática da coisa. Digamos, tu recebeu uma moeda que valia... Tu recebeu o equivalente a R$5.000 no dia 10 e no dia 20 tu tinha que pagar o funcionário e o salário desse funcionário era R$10.000 e tu pegou a mesma criptomoeda e deu para ele e ele te deu quitação, valorizou 5%. Tá, mas e ele te deu quitação de 10. Da onde saiu os outros 5? Os outros 5 são o ganho de capital. Né? Então não houve uma redução de salário, não. Tu vai ter uma quitação de 10 e tem um outro 5 que apareceu de ganho de capital. Né? Então, é matemático. Funciona do mesmo jeito como você é uma pessoa física. Né? Exato. É dinheiro. Gente, assim, não é dinheiro, né? Porque dinheiro desvaloriza, né? Vamos lá, não é dinheiro porque dinheiro desvaloriza. É aquilo que quer pagar com real ou com Bitcoin. Paga com real, né? Porque real desvaloriza, Bitcoin não. Então, vou pagar com real. Mas a gente tem que ter o entendimento de que a cripto ela se realiza
independente da moeda fiduciária. Não, o fato de eu nunca realizei, eu não devo imposto, isso não existe. Né? Eu nunca realizei, eu só usei cripto, eu só... Inclusive, a legislação do imposto de renda traz isso como um padrão, né? Isso que a Ana está falando. Para fins de apuração de ganho de capital, e aqui especificamente o ganho de capital da pessoa física, a legislação diz o seguinte: será considerado uma operação de alienação uma gama de situações. Quais situações? A permuta, a dação em pagamento, a doação. Então, tem lá um rol de possibilidades que vão gerar esses efeitos que a Ana está falando. Eu paguei o salário do funcionário. É uma realização, é uma espécie de alienação. Né? Eu comprei lá atrás um Bitcoin e agora estou comprando um carro com isso. Um carro que hoje vale muito mais do que o valor que eu dei lá atrás. É uma dação em pagamento. E isso gera apuração do ganho de capital. Né? Tudo tem efeitos, né? E no fundo a gente sabe que tem efeitos, a gente quer acreditar que não. A gente sabe que tem efeitos, né? Mas a gente quer acreditar que não. Então, Meninas, para quem faz a declaração sozinho, que não conta com o auxílio de um contador, de um advogado, tem algumas dicas importantes, tipo, olha, se atente mais a isso aqui pode parecer uma coisa, mas pode ser outra. Tem algumas recomendações gerais que vocês passariam para essas pessoas? A primeira que eu passaria, e até eu tenho um artigo sobre isso aí em todos os jornais, que é o guia prático para declaração de imposto de renda, cripto, é o analisar se tu está obrigado ou não. Esse aí já mata 80% das pessoas que perguntam, né? A partir daí, o que é controle de estoque? Tu tem que ter um controle de estoque. Qualquer tipo de investimento, né? Até a gente não sabe quanto é que tem em banco, a gente sabe quanto é que tem em banco, a gente sabe se tem ações, a gente sabe se tem joias. Criptomoeda é a mesma coisa. Então, tu tem que ter um controle de estoque e o teu controle de estoque tem que ser em moeda corrente nacional para tu saber se tu atingiu os limites. Né? E aí, sim, se tu atingir os limites, tu parte para as declarações, né, previstas, que nesse artigo vai achar também, que é a declaração do imposto de renda e verificação aí da IN 1888. O próprio imposto de renda, se tu é um pequeno, vamos falar do pequeno que não tem um contador para fazer. Esse pequeno, ele pode ir sozinho para o imposto de renda dele, por exemplo, e pode utilizar o GCAP, pode listar no próprio GCAP da Receita Federal as suas operações e fazer aí o cálculo dele. Ele pode usar lá a nossa planilha gratuita lá no Declarando Bitcoin, que a gente tem uma planilha gratuita que é para o pequeno que faz a operação sozinho, tem até conversor de trades. Então, ele tem por onde ir fazendo sozinho. Pequeno, né, gente? Agora, tu é maior, tu é um trader, tu arbitra, tu faz 1 milhão de coisas, tu tem que ter contador, não tem outra. Aí é o preço de tu não pagar errado. Né? Eu costumo dizer que quem paga errado, paga 2 vezes. Né? Pagar mal, paga 2 vezes. Eu adicionaria aqui as recomendações da Ana, que a pessoa faça um trabalhinho de ficar fuçando no programinha. Porque, por exemplo, vamos usar o programa da declaração do imposto de renda. Hoje, ele já é muito mais acessível para os usuários, né? Todos nós, como declarantes, já percebemos essa usabilidade melhor da declaração do imposto de renda, então dá uma fuçada. Puxa a pré-preenchida. Puxa a pré-preenchida, que já traz um monte de informação, você já vai saber mais ou menos os caminhos. Já te dá um norte, né? Apesar de não ser assim super claro, super friendly, o perguntão da Receita Federal sempre traz alguns esclarecimentos. E falando da IN, que a Ana trouxe aqui, a gente não pode esquecer que também pode ser uma operação que um pequeno ainda se sujeite, porque vamos dizer que ele comprou a menos de 5 mil, mas vendeu a 32. Porque valoriza, a gente sabe que é um mercado bem volátil. Esse sujeito vendeu fora de exchange nacional, então vendeu no P2P, vendeu numa exchange fora do Brasil, ele vai ter que fazer também a declaração da instrução normativa.
para esta pessoa, diferentemente da pessoa jurídica que vai fazer o TXT, codificado UTF, nananã, essa pessoa vai entrar lá no ECAC e ela vai ter uma plataforma de preenchimento muito mais simplificada. Então, a minha sugestão, adicionalmente a tudo isso que a Ana trouxe, de pegar a planilha, de dar uma mexida no programa, sabe? Antes de transmitir, fica lá, dá uma olhada, porque isso vai trazendo também alguma mais noção. E isso vai também tirando um pouco do medo que a pessoa tem de apertar o send e não ter certeza se fez certo, se vai receber uma multa. Porque a gente sabe que o pequeno que também está desassistido de um contador, de um advogado, vai, às vezes, ter um receio de fazer essa declaração, não é? Isso que a Tati está falando da IN 1888, isso é importantíssimo, porque quando o usuário, eu digo isso até para os meus alunos contadores, tá? Faça uma vez, pelo menos, a sua IN 1888 à mão, para perder o medo. E perder o medo, inclusive perder o medo da Receita Federal. Por quê? Porque quando tu faz a IN à mão, tu entende o que a Receita quer de ti. Porque lá ela te pergunta, permuta, quantidade, moeda, valor, então, compra, de quem, tu passa a entender o que a Receita quer de ti. E às vezes é fazendo a IN manual que a pessoa se dá conta do quanto de informação tu dá para a Receita e o quanto tu tem que declarar, de fato. Né? Então, assim, é importante isso. Eu diria que... e não custa nada. Isso tu não precisa pagar ninguém. Tu faz sem certificado digital, sem coisa nenhuma. Tu entra lá no teu ECAC, cobrança e fiscalização, declarações acessórias, né? E faz sozinho a tua IN 1888. Faz uma vez à mão. Ou se não tem IN para fazer, entra lá só para ver como é que é. Fuça. Tu vai entender uma série de coisas, né? Mas eu não quero virar contador. Não precisa virar contador, né? É para tu entender dos teus investimentos. Quanto mais tu entender das tuas obrigações sobre os teus investimentos, melhor tu vai investir. Sim. Com toda certeza. E uma pergunta, deixa eu ver, estamos com um pouquinho de tempo ainda. Tem muita gente que confunde onde é que entra a parte tributável quando a gente fala de ganho de capital versus capital realizado, versus aquilo que eu recebi. Vamos supor que hoje eu coloquei R$1.000 em um determinado criptoativo e esses R$1.000 viraram 1 milhão nesse meio caminho e eu resolvi não realizar aquilo. Como é que fica a tributação desse montante todo? Não houve realização, não há imposto. É a custo de aquisição. Isso aí não é importante. Essa pergunta aí eu recebo muito, tá? Qual é a cotação que eu uso na declaração do imposto de renda? Nenhuma. É custo de aquisição. Fica sempre ali o custo de aquisição. É custo de aquisição. Enquanto tu não realizar, não vender, ou não trocar, não é só vender aí, né? Não trocar, não fazer nada com aquilo. Ficou paradinho, é o custo de aquisição. Mas eu tive um prejuízo. Não teve. Só teve se tu realizar prejuízo. Só experimenta prejuízo quem realiza. Só experimenta ganho ou prejuízo quem realiza. Logo que eu entrei no mercado, eu ouvi isso e achei assim uma lição sensacional, né? Como eu disse, mas depois que eu entrei, eu só perdi. Aí eu disse, não, mas tu vendeu, tu não vendeu, tu não perdeu nada. Isso dá muito... O pessoal que opera muito nas DEX, aquele conceito do impairment loss, não sei o quê. Eu falei, não, gente, só ganha ou perde quem realiza. Se você tá lá e trocou por um ativo da mesma natureza nos liquidity pools, é a mesma coisa. Né? Só perde ou ganha quem realiza. Até é uma coisa que a gente vê muito de quem conhece bem essa expressão. Eu conheço bastante pessoas que gostam muito de cripto, e esse mundo cripto, por causa da alta volatilidade, ela tem essa característica de montanha-russa, né? Eu tenho amigos que já falam assim, cara, tava com 10 milhões na conta, virou 50 mil reais. Tomei um prejuízo, falei, não, você não vendeu? Aí passou 6 meses, deu esse bull run danado, cara, voltei a ter 10 milhões. Falei, tá vendo? Devia ter comprado. Mas isso é uma coisa... Quando a gente está no mercado de cripto, de fato, de corpo e alma, né? É que bitcoiners que somos, né? Que a gente começa a pensar em cripto, né? Então, quando a gente pensa em cripto, a gente
já sai desse pensamento do tive prejuízo, não tive prejuízo. Não fica calculando quanto tu tem ou quanto tu não tem de ontem para hoje, porque o Bitcoin subiu ou baixou, enfim. Sim. A gente é uma percepção de valor que a gente aprende, né, quando entra nesse mundo, né? Uhum. Perfeito. E assim, a gente vê hoje que já está bem mais estruturado todo esse regime tributário de cripto aqui no Brasil. Na visão de vocês que vivem isso o tempo todo, estão ali por dentro de tudo, vocês veem assim alguma mudança significativa nos próximos anos com relação a essas normas, a essa regulamentação de tributação ou até mesmo de tratativa de uso dos criptoativos? Vocês têm algum cheiro, assim, uma intuição de para que lado a gente vai nesse sentido? Eu não acho que a gente vai ter grandes mudanças em regimes de tributação. A minha opinião é que a gente vai ter alguma mudança da percepção das agências tributárias sobre os fatos que envolvem criptoativos geram tributação. Por exemplo, a gente hoje fala muito de ganho de capital, mas às vezes, se a gente for pensar bem na legislação que já existe, algumas operações, por exemplo, eu vou fazer uma locação de criptoativos, que acontece, a gente tem muitos serviços dessa natureza, né? Você vai deixar o seu criptoativo alugado. Na minha percepção, isso não está debaixo do guarda-chuva do ganho de capital, porque não é um ganho de capital. Ganho de capital é um conceito jurídico específico da realização de um ativo, seja ele criptoativo, seja ele uma casa. Isso tá, para mim, alinhado com a tributação da renda da pessoa física, que é aquela alíquota de 0 a 27.000%. Então, eu não acho que a gente vai ter, assim, necessariamente uma lei tributária própria para criptoativos. Talvez a gente até tenha alguma adaptação, porque é um mercado bem disruptivo, bem diferente daquilo que é o tradicional, e talvez alguma adaptação seja necessária. E está se construindo ainda, né? Exato. Poxa, a gente está falando de ETFs agora, e é uma coisa que surgiu agora no começo desse ano, né? Sim, mas na minha visão, algumas regras tributárias, elas já são plenamente amoldáveis às situações que acontecem com os criptoativos hoje já, entendeu? Que está um pouco ainda fora da percepção. Talvez eu nem devesse falar isso, né? Chamar o radar da Receita para... Não, mas até tu estava falando, eu vou dizer, eu já vi vários casos de malha, tá? De locação de criptoativos, até de pirâmide, vou falar pirâmide, de pirâmide que já caiu, né? E que tributou não, né? Que deu informe de rendimentos como locação e do investidor cair na malha. Mas aí a Receita não entende, não reconhece como locação. Na verdade toda a operação ali estava comprometida. Mas assim, em tese a pirâmide foi orientada por alguém a fazer como locação. Porque provavelmente eles devem ter tentado usar, o que é uma coisa que existe de fato em DeFi, né? Provavelmente eles pegaram um contador desavisado também, que não sabia, que não entendeu que eles eram uma pirâmide, que aquilo não estava em local nenhum sendo, né? Provavelmente, né? Porque assim, senão não ia se dar o trabalho de deixar tanto rastro assim pro golpe, entendeu? Então, assim, no fim, é uma pirâmide que ainda... fora o prejuízo, ainda levou todo mundo para a malha junto. Né? Então, assim... Ou seja, o sujeito, além de ter perdido dinheiro, ainda vai ter que pagar imposto. Então, agora lembrei de outro. Vazou a lista dos investidores da Nandia, da Atlas, tudo a lista vazada. Sim. Tem um monte de gente que foi parar na malha por isso. Sim. Nossa. Quem são os investidores? Às vezes a Receita vem com essa. Quem são os investidores da pirâmide tal? Né? Isso foi até um ponto que a gente até tocou no outro episódio que a gente fez do Ibix Cash, que a gente estava conversando com o Tota. E a gente estava até falando sobre isso, né? Cara,
como é que a pessoa... Tem um conjunto ali de questões que você levanta para não entrar em golpe, não entrar em pirâmide. A gente estava até comentando sobre isso. Tipo, cara, tem para todo lado, né? Golpe de pirâmide, principalmente envolvendo cripto. E a gente até falou, foge quando a coisa tá parecendo maravilhosa demais. Está muito bom. Lucro garantido de 10%, 15% ao mês, certeza. Não pode, cara, é só para você, entra correndo, não fala para ninguém porque é uma oportunidade. Foge dessas coisas, não existe isso. Eu costumo dizer, assim, tem gente que fica... encontro de malandro, né? Ok que tu tá tomando um golpe, mas assim, tu também tá sendo malandro. Tu tá achando, arrumei o negócio. Então, toda vez que tu pensar, arrumei o negócio da China, tu caiu num golpe. Tu não arrumou nada. Acredita, não é a navalha, a explicação mais fácil, é a verdadeira. Tu caiu num golpe. E é muito difícil tu dizer para as pessoas que elas caíram num golpe, né? Elas defendem até o fim, né? Isso tá... Não, e não são só pessoas físicas, né? O que a gente passa com pessoas jurídicas ali, clientes nossos, Sim. que gente, tá chegando em todo mundo, assim. Tipo, tem alguns esquemas muito bem feitos. É que a gente consegue olhar para isso. A gente tem dois pontos. Um é o esperto, o cara quer ganhar mais, e o outro é o querer fazer parte. Porque a pessoa que não... E aí, por isso é importante a questão de compartilhar com conhecimento, tá? É importante isso. Toda empresa que trabalha com cripto, toda empresa de cripto deveria compartilhar esse tipo de conhecimento. Porque, olha só, a pessoa vê no jornal, o Bitcoin está subindo. Ou tipo, o novo Bitcoin, o novo... Se essa pessoa ela não tiver conhecimento, não tiver educação, não tiver uma educação financeira, para ela tudo ela tá vendo assim, o Bitcoin tá estourando. Hoje, o nosso maquiador lá, né? Ele disse, o que? O Bitcoin? 300... Meu Deus! Tipo, o que eu tô fazendo? Como é que eu não tenho? Entendeu? Então, assim, as pessoas têm essa... E aí, às vezes, elas querem fazer parte. E aí, elas encontram lá o Joãozinho do passo errado, né? Não do passo certo. Que pega ele pela mão e não, vem aqui que eu vou te... E aí ele vai cair num golpe. Sim. Inclusive, a regulação como um todo é um baita de um passo para você tirar essas pessoas do mercado. É quando você começa a tributar, quando você começa a entrar num mercado regulado, a gente sempre brinca que a gente sempre foi na contramão da anarquia, né, do mercado cripto. E a gente tomou muito na cara por conta disso. Muito hate. Então, assim, hoje a gente vê a importância disso, né? Ainda é um mercado muito dominado por golpes, por um monte de gente que quer se aproveitar de quem ainda não faz parte. Mas eu acho que isso é de uma contribuição tão grande para passos futuros do mercado, porque realmente está separando um pouco. Acho que ainda não chegou lá, mas eu acho que está separando um pouco. Mas é um amadurecimento, né? Que é que nem das empresas. É um amadurecimento. As empresas que entraram primeiro entraram no mato, né? Tu vai garimpando no mato, tu vai preparando, arando a terra, tu vai preparando o caminho para os próximos, né? A Wibix mesmo é uma empresa que existe desde muito antes de existir a IN 888, muito antes de existir o marco regulatório, muito antes de tudo isso, mas a gente estava ali construindo um modelo de negócio que a gente acreditava sempre ser um modelo disruptivo e que seria parte da história daqui para frente, e isso está se provando, né? A gente está vendo como as criptos, como a blockchain, ela está começando a ganhar mais usabilidade em uma série de setores e sendo usada e sendo criada uma série de outros modelos de negócio a partir dela, mas tem que começar. E aí, assim, tipo, quando você começa, vem o regulador e começa a entender o que você está fazendo e vai começando a criar ali arcabouços para dar ordem nessa bagunça, né? Então vamos começar a organizar. E a gente sempre foi muito a favor disso porque a gente sempre acreditou que modelos de negócios sustentáveis, eles precisam de regulamentação. Eles precisam de uma organização, de uma ordenação ali, porque senão vira, né, tipo, aí vira pirâmide, vira aquela coisa tipo... Eu não sou contra a regulamentação, tem gente que eu tomo hate por isso também, mas eu não sou contra nesse sentido. Eu acho que é que nem segregação patrimonial, a gente fala muito, né? Eu sou muito a favor da segregação patrimonial, sou contadora, não posso admitir que... Se eu guardar um Bitcoin
numa empresa, eu quero que meu Bitcoin esteja lá, que o cara não esteja usando o meu Bitcoin lá para pagar a despesa dele. Né? Como a gente já viu no mercado, quantas empresas que já caíram assim. Né? Aliás, eu diria, a gente que está no mercado há um bom tempo, né, que o mercado vai fazendo essa peneira natural. Né? A cada alta a gente vê, ou não é que a cada alta a gente vê as empresas que somem? Sim. Exatamente. E a regulamentação, se a gente pensar bem, ela não serve para te sancionar, ela serve para evitar que você seja vítima de fraudes ou de golpes. Ou de as pessoas têm que separar que a regulamentação ela não é para o Bitcoin, para a cripto em si, não é isso. A regulamentação ela trata das empresas no entorno da tecnologia. Ela está trazendo regulamentação para as empresas e não para a cripto. Não vai regulamentar o Bitcoin, tu vai regulamentar as empresas que estão armazenando, que estão comprando, negociando, que estão emitindo, que está criando regras de convivência saudável com relação a isso. E com relação ao imposto, que é aquela a tua pergunta anterior, eu penso, isso é um pensamento meu, só penso, que em determinado momento vai haver uma facilitação. Porque assim como os reguladores estão vendo, né, que o mercado só cresce, as empresas estão crescendo, as pessoas estão cada vez mais aderindo. Então, eu penso que para arrecadar vai haver, sim, em algum momento, uma facilitação para que as pessoas consigam arrecadar de forma mais fácil. Não acho que vai ser mais barato. Acho que vai ser mais fácil, porque hoje tem gente que pagaria, que declararia, que pagaria, que estaria disposto a se regularizar e acha muito complexo. Né? Às vezes o cara não consegue. Né? Tem até um meme disso, que é para a Receita de tentar adivinhar. Né? Me diz de uma vez quanto é que eu devo, que eu pago, acabou. Né? Então, eu acho que isso é uma tendência com o crescimento do mercado. O Brasil quer arrecadar. Em algum momento ele vai fazer esse facilita aí, ninguém me paga. E você acha, né, que essa iniciativa do governo, do Drex, ela meio que está visando isso? Tipo, criar ali, colocar o dinheiro nosso em blockchain para facilitar esse processo? Ou você tem uma visão diferente? Eu honestamente... Qual é a sua opinião sobre o Drex? Eu acho assim, o Banco Central, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Banco Central em outras legislações que o Banco Central entrou regulando, e o Banco Central, de fato, ele sempre vem na vanguarda. Né? Então, eu respeito muito o Banco Central. Eu peguei o Banco Central, por exemplo, quando ele entrou em consórcio, e ele consertou a bagunça. Sim. Eu vi até uma matéria esse tempo atrás, eu não lembro muito bem do contexto dela, mas o Banco Central Brasileiro ganhou um prêmio mundial, né, recentemente, de inovação. Isso eu não sei. Eu estava lendo, não lembro. Eu nem sabia que existia esse prêmio, mas é um prêmio só de bancos centrais. É tipo o prêmio Bancos Centrais. Tipo, e o do Brasil ganhou lá o prêmio de inovação. Eu penso que o Banco Central realmente ele é o órgão a que se propõe. Assim, eu acho positivo. Não acho que tenha a ver necessariamente com essa facilitação de tributação, né? Mas, assim, com a evolução da tecnologia, sim, eu penso que sim. Eu vou até te dar o exemplo, como as coisas são menos engessadas, talvez, no Banco Central. O Banco Central fazendo live sobre situações fáticas que ele pretende resolver, que ele não tem a solução ainda. Nós também não temos soluções para várias coisas no mercado. Né? Estamos reescrevendo o mundo. Tem coisas que estamos solucionando ainda. Mas o Banco Central enxerga, como transferência, por exemplo, de recurso internacional. O Banco Central enxerga todas essas questões. De que forma ele vai resolver, de que forma. Mas ele já sinalizou. Eu estou vendo e acho que é um facilitador. Vou ver como fazer para a gente não perder esse time, ok? Já a Receita Federal, por exemplo, ela, quando não sabe, ela não fala. Ela se cala, ela se retira. Às vezes ela leva aí 1 ano, 2 anos para largar uma solução de consulta. Já é uma batida totalmente diferente, entendeu? Então, o Banco Central, eu acho que ele tem muito isso de estar à frente. Talvez seja um pouco em função dos instrumentos que ele tem à mão, né?
Ele lançou o sandbox regulatório, trouxe um monte de gente cripto para dentro para entender e para poder viabilizar projetos que estariam efetivamente debaixo do guarda-chuva, né? Mas assim, historicamente o Banco Central faz isso, ele vai evoluindo conforme a coisa, né? Se tu entrar num prédio do Banco Central, um prédio de qualquer outro órgão, tu já vê que é diferente. Da entrada do prédio para tu já vê que é diferente. Já vê um outro mundo. Outro nível de instituição. Eu pessoalmente tenho respeito muito a Receita Federal também, né? Mas eu enxergo... Que em termos de sofisticação também é ganhadora de prêmios, né? O Brasil, ele é bem... Ele é muito bem visto no mercado internacional em termos de... Agências, né? Exato. Exatamente. Poxa, a gente tem... A gente tornou possível em poucos anos o Pix, gente. Se a gente parar para pensar, né, na complexidade de uma coisa dessa, qualquer país do mundo, qualquer banco central de qualquer país do mundo que olha o Pix funcionando no nosso país, fala assim, como vocês conseguem? E a gente está falando de primeiro mundo, falar, cara, eu não conseguiria fazer isso, tornar possível no meu país. E o próprio Pix, ontem a gente estava falando isso num outro programa que a gente teve, e... O Pix, ele não só é genial, né? Eu sou uma que no início eu tinha... Esse aí? Eu tinha. Era cética do negócio. Eu era assim, mas assim, tem que jogar a toalha, que não só... O Pix, ele foi muito bom, como eu acho que inclusive como instrumento de controle arrecadatório, ele funciona muito bem. Sim. Ele funciona muito bem. Ontem o pessoal estava dando exemplo para nós, o cara está vendendo uma solução assim, assado, que tu manda o Pix e aí e aí escapa por ali, tudo. Morreu no Pix. Tipo, tu já... Bateu ali. Bateu no Pix ali, já tá, a informação tá no Banco Central, tá na Receita, então você morreu no Pix. Então, sim. O Pix, ele dentre as coisas que ele foi sucesso, foi nisso, né? Que ele acabou com a privacidade. E teve duas coisas na história do Pix que me chamou muita atenção, que foram duas surpresas muito grandes com relação a ele. Uma, que quando ele surgiu lá no 2020, mais ou menos, eu falei, cara, é muito bacana isso aqui. Mas até isso aqui pegar, vai levar uns 10 anos. Será que isso não vai pegar? Vai funcionar? O Brasil tem muito desbancarizado e tudo mais. Eu achava que assim, era incrível, mas eu achava que ia demorar muito para pegar. E o negócio se popularizou em menos de 2 anos. Assim, outra coisa que me chamou a atenção é que a adoção dele foi tão rápida que ela também trouxe junto com ela a maior inclusão bancária da história do Brasil, porque mais de 40% de desbancarizados passaram a ter conta em banco para usar Pix. Ou seja, facilitou mais a vida da Receita, do governo, porque agora as pessoas pararam de transitar com dinheiro físico e é Pix daqui, Pix dali, para todo lado. Tudo que é lado. E Pix é assim, eu acho muito engraçado que todo mundo, para qualquer ilícito, se usa o Pix também, né? Eu acho muito engraçado, chega a ser uma coisa inocente, né? A pessoa quer sonegar alguma coisa e vai lá e usa um Pix. Usa o Pix. O Pix. Não me passa um Pix que tá resolvido. Morreu no Pix. Né? Então, eu acho genial, sim. Eu acho que o Drex talvez se mostre também como mais um passo sensacional. Como eu penso também, eu acho que legislação, eu acho que o Banco Central, quando estiver pronto de fato com cripto, eu penso que a gente vai dar mais uma avançada grande. Assim. Vai dar mais uma avançada grande. No passado, quando eu vi o Banco Central regulamentando, ele caiu pegando de todos os lados. Assim. Então, eu não espero nada menos que isso. Sim. Eu sou um entusiasta de inovação por natureza. Eu estou olhando com muito bons olhos e muita ansiedade o Drex, porque eu estou vendo não só uma evolução mais óbvia ali na transação financeira, mas ele vai abrir porta para uma simplificação de tanta coisa que eu estava até vendo a respeito. Por exemplo, transferir um carro. Hoje
assim, São Paulo até que está na frente disso, que já tem como você transferir digitalmente, mas, poxa, tem coisa que você tem que ir em cartório, você tem que fazer um monte de coisas que, cara, em pleno século XXI, você tem que passar por tudo isso. Por que você não faz tudo isso em blockchain, né? Então, você consegue ali com o Drex comprar uma coisa que precisa passar por um processo burocrático de documentação. Você deixa aquilo meio que, transferir para você, mas só vai cair na sua conta quando você terminar de transferir os documentos para mim. Então, poxa, isso facilita muito. Isso é muito legal. Tomara que caia nas graças do povo, assim como o Pix caiu bem rápido. Mas, gente, o papo tá muito bom. A hora tá voando aqui. Vamos chegar agora nos momentos finais. Eu queria fazer só mais uma pergunta para vocês, aproveitando que vocês estão aqui. Hoje, nós, por exemplo, da Wibix, desde o começo da nossa história, a gente sempre tratou muito com indústria, empresa, varejo, comércio. Então, a gente tem ali um tete-a-tete muito grande com o B2B. E a gente acompanhou assim, um processo desse setor ali das empresas de, primeiro, não querer nem chegar perto de tudo isso, passando a ter uma curiosidade sobre tudo isso e agora um interesse muito grande em conhecer tudo isso e em fazer parte de tudo isso. Seja como usando como meio de pagamento, como distribuição de compensações, bônus, ou seja, como até um ativo ali circulante dentro da sua operação, existe uma curiosidade hoje muito grande. O que vocês diriam assim para hoje, para o empresário, porque a pessoa física ela entra pela curiosidade, ela vira um trader ali de fim de semana e tudo, mas o empresário hoje eu percebo que ele tem muita curiosidade desse universo de cripto todo, e de possibilidades que ele traz ali na operação dele. O que vocês diriam para eles, assim, para tranquilizá-los e até para dar uma orientação de como botar o seu pezinho nesse mundo de blockchain, de criptos e tudo mais? Bom, primeiramente a gente tem que entender que esse ecossistema, ele traz uma tecnologia incrível que pode ser um canal de facilitação de projetos. Então, eu diria para o empresário que esse ecossistema não é só criptomoeda. Ele é também criptomoeda. Eu falo isso porque o empresário já tem uma carga assim, de dificuldade burocrática, tributária. E aí o sujeito fica com mais um receio de se envolver em algo. E as criptomoedas, de um modo geral, assim, a gente teve um momento histórico aqui no Brasil que pegaram uma pecha, assim, meio ruim. A gente teve muitos golpes, muitas pirâmides. Então, às vezes, esse empresário pode estar reticente por isso. E muitas vezes ele é até desencorajado pela operação, pelo desentendimento, né? Eu já ouvi muito empresário falar, cara, eu queria muito aceitar cripto no meu negócio, mas o meu contador falou, foge disso que nem diabo da cruz. Ou o meu jurídico. Então, é bom estar aqui com vocês, que vocês podem falar para esse pessoal do tipo, olha, puxa a orelha do seu jurídico, puxa a orelha do seu contábil. Porque não é bem assim. Então, assim, eu começaria assim, tentando desmistificar que primeiro é só criptomoedas e também desmistificar essa negatividade que em algum momento se trouxe para as criptomoedas, né? É o que você falou, alguns contadores, alguns advogados que não entendem também e aí alertam seus clientes, assim, tipo, aquele medo do desconhecido, né? Então, e aí, a segunda dica que eu daria é tente se informar, porque a gente vai perdendo o medo quando a gente conhece algo que pode ser vantajoso, né? Pode abrir portas, pode aumentar a quantidade de pessoas que estão dispostas a fazer negócio com você, né? Se você passa a aceitar a cripto como forma de pagamento, você pode ampliar o interesse das pessoas que estão no seu entorno, né? Então, eu diria isso. Primeiramente, tentar desmistificar um pouco aquilo que pode ter ficado de ruim e também tentar entender e se educar em relação a isso. O que eu diria para a pessoa jurídica é que ela tem uma... Se ela se decidir, tendo desmistificado, tendo entendido que pode ser útil, se ela decidir, ela precisa se instruir bem. Porque, como a Ana estava falando aqui, talvez a tributação do ganho da pessoa jurídica
pode ser ainda mais custosa do que o ganho da pessoa física, né? A pessoa tributada no lucro presumido, ela vai pagar 34% sobre ganho, até 34% sobre o ganho. Então, eu acho que talvez uma instrução, e eu recomendaria procurar alguém especializado também, né, Ana? Porque aí, para até ajudá-la a desvendar essas nuances das diferenças de impacto tributário de uma situação ou de outra, né? Então, as minhas dicas seriam essas. Eu diria que o mundo mudou, né? O mercado mudou, e acho que penso que os empresários, os empreendedores que não seguirem esse caminho da tecnologia, né? Estão, de certa forma, fechando algumas portas que podem o comprometer no futuro. Né? Então, eu acho que tecnologia veio para ficar, seja a tecnologia blockchain, seja a inteligência artificial, seja todo tipo de tecnologia aí que a gente está lidando, elas vieram para ficar. Então, a gente ou usa ela a favor, né, de nós mesmos para evoluirmos enquanto sociedade, ou nós vamos ser engolidos por ela, né? Eu não vou ser engolida. Eu entrei, né? Tati, vocês. A gente está aqui falando de tecnologia porque a gente trabalha de tecnologia. Eu mesma hoje eu vivo disso, vivo de tecnologia. Se há 10 anos atrás alguém me dissesse isso, eu ia dizer, tá brincando, né? E a gente que trabalha nisso, vive isso, a gente vê o quanto ela está acontecendo rápido, o quanto ela está acontecendo de forma grandiosa, né? Não é assim um movimentozinho que vai ficar nichado ou uma moda, é uma mudança mesmo. As grandes instituições, hoje a gente vê essa corrida das grandes, das empresas, grandes empresas e o mercado institucional adotando cripto e entrando nos mais diversos projetos, é o que? Uma tentativa justamente de buscar o tempo perdido, né? O tempo aqueles onde a gente ouvia deles, mas isso é pirâmide, isso é golpe. Hoje a gente vê aí uma contramão, a gente vê bancos, né? Que a gente viveu para ver o... Sim. Né? Não vou falar nomes assim, mas a gente viveu para ver o Itaú, eu vou falar, né? A gente vê o Itaú. Eu ia dar esse exemplo do Itaú mesmo. Eu vivi para ver o Itaú entrar em cripto. Sim. Né? Rápido ainda, né? Lá no meu LinkedIn, eles me mandaram lá até um bem-vindo. Eu vivi para ver o Itaú me convidar a fechar a minha conta, por saber que muitos dos ganhos vinham de cripto, e 3 anos depois ele mandar uma carta para mim dizendo: o Bitcoin chegou no Itaú. Eu tenho cliente que perdeu a conta. Ele, mãe, pai, a família inteira, sendo que não era uma empresa de cripto, era uma empresa de mídia cripto. Então perderam a conta assim até a geração inteira. A segunda geração perdeu a conta. Então, assim, no Itaú, né? Até os parentes de 4º grau perderam. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tipo, da mãe e usar... Não, é grupo econômico, é mãe do fulano. Sim. E a gente fala aqui do Itaú, não fica bravo com a gente não, tá, Itaú? A gente só tá falando de vocês porque a gente viveu isso na pele. Eu até dei todos os bancos tinham a mesma visão e todos os bancos hoje têm a mesma visão das criptos. Então, não é uma especialidade só de um banco. Não, mas eles, de fato, até aconteceu uma situação assim no LinkedIn, de as pessoas ficarem bravas, né, com a entrada do Itaú, né? E eu digo, sejam bem-vindos, né? Fazer o quê? Até escrevi sobre isso. É a mudança que está acontecendo. E aí foi o pessoal de cripto deles lá, do tipo, tamo aí, tamo junto. E pegar, eu disse, tamo junto. Sim. O mercado faz isso com a gente. Aliás, é o famoso hashtag Fica a Dica, né? Para você que é empresário que estava sempre ali com aquela curiosidade de entender um pouco mais desse mundo, querer botar um pezinho nesse mundo de cripto, perca esse medo e comece a ver meios de fazer isso. Converse com o seu jurídico, converse com o seu tributário, force eles a estudar também um pouco mais sobre isso, porque hoje é uma oportunidade de você sair na frente, de ganhar conhecimento e know-how, porque daqui a pouco vai ser uma coisa que todo mundo vai estar fazendo. E hoje você ainda pode ter uma vantagem ali de ganhar esse aprendizado, esse know-how, antes do seu concorrente, por exemplo. Né? E na dúvida, consulte aqui as meninas, porque a gente está com 2 assumidades na história, viu? Exatamente. Meninas,
muitíssimo obrigada, mesmo assim, vocês sabem a honra que é pra gente estar aqui conversando com vocês. Um baita de um privilégio para quem está recebendo todas essas informações aí em primeira mão. Muito obrigada. Tem algum recado final que vocês queiram passar? Eu adorei a participação. A Tati também tem certeza Com toda que certeza. Adorou. Muito bacana. Me sigam lá no @declarando Bitcoin, eu já sigo, declarando desde Bitcoin. Lá a gente tem a caixinha de perguntas. A Tati está sempre lá também. A gente faz muita live juntas, a gente faz bastante coisa juntas. Me sigam lá, todos os dias tem a caixinha, pode deixar perguntas, eu respondo. E tô lá para ajudar todo mundo. Eu vivo de tecnologia, eu quero todo mundo na tecnologia comigo. A gente tem que ajudar o mercado a crescer. Sim, Conhecimento a gente compartilha, vem com a gente lá. Sim, é muito legal. Sigam mesmo essas duas, eu sigo e tem muito conteúdo sempre ali, muito bacana e de muita utilidade pra gente. E ganhando esse entendimento e ganhando esse conhecimento sobre esse universo todo que traz ainda muita dúvida. Mas tá tudo ali, explicadinho por elas. Meninas, obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. Obrigada por tudo que fizeram pelo mercado. Esse foi mais um IBIXcast. Até a próxima. Obrigado, até a próxima, pessoal.